grande abraço a todos e todas. Está começando mais uma edição do meu, do seu, do Daniel, do Pastor Eduardo, do Geraldinho. É o Mais Mover que está no ar, gente. Então não perca essa oportunidade. Já comece a espalhar para todo mundo que o nosso bate-papo vai ser assim, como todos, né? Tem sido aí sensacional. Vai ser um papo assim de grande valia. E eu já vou trazer o tema para você não perder nem um minuto desse bate-papo, viu? Tá aqui, ó, tudo bonitinho, anotadinho, e nós vamos passar para você. A fé e a fisioterapia. Como enfrentar as dificuldades atuais sem perder a fé e a saúde. Gente, muito importante. É a fé e o cuidado mental, o cuidado físico, o cuidado espiritual caminhando lado a lado. E hoje eu vou fazer diferente. Como você percebeu, Valber Júnior, por gentileza, cedeu o seu lugar. Estamos aqui com o Pastor Eduardo, da Igreja Metodista, do bairro Bela Aurora. Prazer, pastor, receber o senhor aqui nesse bate-papo. Prazer todo meu, agradeço muito o convite. Estamos aí para ajudar naquilo que com certeza vai ser muito bom para a nossa vivência, para a nossa continuidade e retomada, né, da vida aí nesse período, né, de travessia, aí, pelo menos tentando ser uma pós-pandemia ou pós-agravamento, né, da pandemia. Grande Daniel Moser, também ao meu lado aqui mais uma vez. Obrigado pela parceria e grande abraço para você. Prazer ter você conosco aqui. Salve, Dalvan. Muito prazer, muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz e agradeço a presença do pastor Eduardo. Eu sou membro da Igreja Metodista de Bela Aurora. O pastor Eduardo está à frente da igreja nesse período e é um tema que a gente gostaria muito de conversar. É algo que a gente tem visto muito aqui na clínica, que o senhor, que a senhora tem perguntado, eu sempre tenho falado, né, da minha experiência espiritual como metodista, como crente, e eu vejo muito essa necessidade de a gente bater esse papo. E eu tenho certeza que todo o conhecimento teológico que o pastor vai trazer para a gente vai ajudar o senhor, a senhora, a ter essa paz que a gente precisa. Perfeito. Aqui, pastor, na minha mão aqui, celular, ele funciona aqui, eu recebo informações atualizadas, né? Daniel sabe. É lógico. As perguntas, né? O pessoal que vai interagindo, também tudo aqui, como o tema também já deixa aqui bonitinho, tá tudo no jeito pra gente bater um papo bem legal aqui, bem edificante, porque eu tenho certeza que hoje será um daqueles diferenciados que vai edificar muitas vidas aí. Pastor, eu já começo com uma pergunta meio delicada aqui, hein? Foi Deus quem causou o Covid, pastor? Isso daí tem sido, né, de certa maneira, uma pergunta, né? Poxa, por que Deus, né, permitiu isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu até compartilhei alguma coisa, né, com algumas famílias que perderam pessoas, ou que até mesmo, né, pessoas que sofreram esta questão aí da enfermidade, ficaram com algumas sequelas, outras tiveram uma melhora. O que nós podemos dizer, falar, logicamente que o que nós vemos na Bíblia, Deus ele sempre trabalha na questão do amor. Deus ele quer o bem do ser humano. E todo o sentido, né, dessa ideia, ela parte muito, e aí eu queria até trabalhar um pouco, né, aqui lembrando da Bíblia, no livro de Jó, e aí a gente às vezes fala assim, poxa, eu vou falar de Jó. Não, eu quero falar da mulher de Jó. A mulher de Jó, ela quando viu a situação acontecendo com o marido dela, falou assim, olha, amaldiçoa Deus e morre. Então ela colocou a culpa toda em Deus, né? E aí Jó, ele vai e fala para ela, fala assim, olha, você está falando como uma doida, né? Nós recebemos o bem de Deus, e aí a tradução fala, né, que também não receberíamos também o mal. E aí a questão não é que Deus, né, realiza, o que Deus faz, mas tudo na vida, tudo na nossa vida, Deus ele permite que aconteça mediante também
escolhas que nós fazemos, escolhas que nós determinamos para nós, né? E nós sabemos que, por exemplo, você tem alguns problemas, por exemplo, de questão de clima, questão de qualidade de ar, questão por exemplo, a urbanização, né? Por mais que ela seja algo benéfico, da questão do próprio progresso, mas nós percebemos que a qualidade, né, muitas vezes, por exemplo, da saúde, você não tem mais aquele ar puro, você não tem mais aquela liberdade de você caminhar, de você fazer, você tem que ir longe, a questão até mesmo, né, das amizades, coisa que, né, isso também possibilita. Então, às vezes, a nossa escolha, né? A gente precisa compreender também um outro ponto que eu tenho falado ali com algumas pessoas, que a vida ela tem altos e baixos, né? Então, Provérbios capítulo 3 fala assim, olha, há tempo para tudo, né? Há tempo para a morte, há tempo para a vida. E a vida é cíclica, ela tem altos e baixos, ela tem mudanças, ela tem situações que estão no campo do inesperado. A vida quem deu foi Deus. Deus nos deu a vida. Agora, culpar Deus, né, colocar, Deus colocou esse negócio aí, eu acho que é uma posição, né, muito perigosa para a gente colocar isso daí, né? Mas eu acredito muito que Deus ele está de todas as formas, né, conosco nessa situação. Porque essa é uma palavra, né, de Deus, que fala que Deus estaria conosco todos os dias. O Senhor Jesus fala isso. Então, por mais que a pessoa sofra, por mais que você esteja sofrendo, por mais que aquelas pessoas que chegaram até a mim estavam sofrendo, eu sempre terminava dizendo, olha, eu sei, talvez a dor que você está sentindo, nunca vou poder compreender. Mas saiba que Deus compreende. E Ele pode te ajudar. Ele não é o culpado disso, né? E às vezes a gente talvez nunca vai saber por que aconteceu. Mas aquilo que nós precisamos, a ajuda que nós precisamos está nele. E é um pouco também, né, Daniel? Deus ele dá essa autoridade, essa direção pra gente, né? Então tem muito também a ver com a questão humana. Às vezes a gente centraliza tudo em Deus, né? Principalmente alguns momentos ruins, nesse caso da Covid, a questão das mortes, mas você vê aí, né, fuçando, como diria minha filha, na questão científica, você vai vendo que o ser humano também provocou bastante até a chegada dessa mortalidade, então nem tudo é só Deus, né? Olha, Dalvan, eu tenho uma referência profissional, eu tive o prazer de conhecê-lo antes dele vir a falecer, falecido professor Enéas Carneiro. Lembra? Meu nome é Enéas. Sim. Eu sempre falo aqui para os pacientes, para os amigos, se tiver uma pessoa que se aproxima de um conceito de genial, que eu conheço até hoje, foi aquela pessoa. E tem um vídeo dele no YouTube, só o senhor digitar lá, onde um dos caras mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer, ele fala, olha, a ciência não explica o que é Deus, e eu como cientista, ele falando, professor Enéas, sei que acredito em Deus, eu sou cristão, e eu sei que tem uma força maior capaz de criar tudo. Na medicina, quando eu falo medicina, nas ciências médicas, tem uma certa necessidade de uma autoaprovação. Cara, nós temos o nosso limite. Eu vou te falar, eu como fisioterapeuta, como cristão, tá? Tudo isso que nós passamos, quem causou fomos nós. E, na verdade, houve um grande número de mortes e tudo, mas por quê? Porque foi um vírus extremamente novo e de alta periculosidade? Sim. Mas também isso veio trazer à tona a fragilidade da estrutura de saúde que nós temos. O vírus da Covid, Dalvan, pastor, matou negro, branco, laranja, azul, rosa, gordo, magro, rico, pobre. Então não é uma questão seletiva. Isso só mostra para nós, mas por que teve essa confusão toda no Brasil? E eu falo com muita autoridade que não tem nenhum viés político, porque nós nunca tivemos uma estrutura de saúde qualificada. E quando veio essa coisa absurda, que, né, fora da caixinha,
o vírus da Covid, quando a gente precisou de ter uma estrutura organizada, a gente pagou preço caro por isso. Verdade. Simples assim. Verdade, concordo em gênero, número e grau aqui com vocês, né? Já vou avisando aí também, né, o pessoal da produção aí, que esse programa vai estender uns minutinhos só, porque tem duas perguntas difíceis aqui também. Pelo menos para mim é difícil de responder, não sei para o senhor, para o Daniel, mas para mim é difícil. Então, como eu estou vendo que é difícil, dá uma seguradinha, vai demorar um pouquinho, só um pouquinho, tá bom? Porque essa, por exemplo, ó, aonde está ou estava Deus durante as mortes da Covid? Para a gente ver que, né, um exemplo bíblico, as irmãs Marta e Maria, uma escolheu adorar, né? A outra escolheu reclamar lá por Jesus permitir a morte, né, ali de Lázaro, né? Então, assim, esse é um dos questionamentos da humanidade. Onde que estava, né, Deus no momento que isso tudo estava acontecendo? A gente vê que tem muitas pessoas que hoje estão mudadas, com uma certa revolta, às vezes, que não externa, mas assim, acaba levando para si no coração. Isso vai causando diferenças de atitudes, né, no dia a dia, e você vê que a pessoa, nas entrelinhas, ela deixa transparecer isso, essa revolta com Deus, porque perdeu um familiar, porque perdeu um amigo. Então essa é a pergunta bem direta, assim, da nossa população, da população mundial, onde estava ou está Deus no momento das mortes aí por Covid. Isso é muito interessante essa pergunta, porque eu estava imaginando aqui, pesquisei algumas informações, e lá no início, né, do século XX, lá nos anos 1918 até o 1920, foi a primeira grande pandemia, né, uma dessa nova época, né, essa nova geração de industrialização, de modernização. E morreram, né, em todo o mundo, em todo o planeta, cerca de 50 milhões de pessoas com a gripe espanhola. Aqui no Brasil chegou em torno, se não me engano, de 35 mil pessoas, né? Isso no ano de 1920. Hoje, né, pesquisado hoje, nós temos 664 mil pessoas que morreram, né, de Covid aqui no Brasil, e no mundo todo, cerca de 6 milhões e pouco mais de 300 mil pessoas, né? Então, o que nós podemos ver, perceber, acredito eu, que a questão da modernidade, da questão da própria vacina, né, que chegou, outras questões também sanitárias, a questão de alimentação também foi tudo muito, de certa maneira, por mais grave, né, que seja uma morte, por mais dolorosa que seja uma morte, mas você perceber que naquela época, né, havia tão pouca estrutura, morreu muito mais gente no mundo todo, né, em 2 anos também. E aqui nós temos aí um período também de 2 anos e meio, com uma quantidade de 6 milhões, né? Lá foi 50 milhões. O que diz para nós também que este tempo é um tempo onde o homem tem trabalhado para o bem dele mesmo, por causa da medicina evoluindo e tudo mais. Bom, o que destacando, onde estava Deus nisso? Lá atrás, né? Interessante que as pessoas, elas iam e desenvolveram, né, uma dependência de Deus naquela época muito grande, apesar de grande quantidade de morte. E elas entenderam que Deus estava com elas, ajudando elas, estava à disposição delas. E hoje eu creio que as pessoas também, elas entendem isso, que Deus é o refúgio delas nesse momento. Acho que Deus está do lado de quem busca Ele, de quem confia nele. Então, você fazer um levantamento aí, teve um aumento cerca de mais de 80%, se não me engano, da busca nesse período de 2020, por um aplicativo da Bíblia, né, pela palavra. Teve um aumento do ano de 2019 para 2020,
um aumento de 80% pela palavra ou, né, a frase não temas. Né, pessoas estavam procurando essa palavra. Então, a palavra, né, que está na Bíblia 366 vezes, quer dizer, 65 vezes, para cada dia da semana é não temas. Então, hoje Deus está falando não temas. Deus está falando todo momento para nós, não temas. Eu creio que Deus está conosco. Deus, ele está do nosso lado. Deus, ele estava na ciência, né, dando inteligência. Não é assim que a gente faz quando a gente vai no médico para fazer a cirurgia lá, a gente pede, né, para Deus abençoar. Vem aqui uma pessoa, né, Daniel, para poder fazer um tratamento, ele pede para que você seja instruído, capacitado para achar o problema dela, para que ele seja sarado, né, curado. Sim. Então eu creio que Deus está com quem busca Ele, quem crê nele, e está em todo lugar tentando não, né, buscando ajudar a gente da melhor forma possível. Eu vou devolver para o senhor aqui, que essa última aqui eu vou precisar muito da sua participação também. Será um prazer. Tá? Repórter da Alegria. Já só porque é alegria. É lógico, graças a Deus. Até chega. Nossa Deus, né? Assim Não que é tem bom. noção. Um abraço, viu, meu amigo? Meu amigo, tô com saudade de vocês, viu? Já que vocês não vêm, eu vou vir num horário específico aqui de atendimento, só para encontrar essa galera aqui na clínica, tá bom? Seja Muita muito saudade bem-vindo. de todos, saudade de todos e todas. E? E todos. Ah! E aí, pastor, a pergunta que a gente fecha esse papo aqui, onde que eu falei que eu vou precisar da sua opinião, da sua resposta e também do Daniel como fisioterapeuta. A Covid, as guerras e as doenças, isso representa o final dos tempos? Olha, quando você olha para a Bíblia, você entende que o Senhor Jesus, ele colocou para nós um quadro, né, de acontecimentos que eles se identificam com esse tempo e se identificam com vários outros tempos da história. Rumores de guerra, a falta de amor. E aí as coisas que nós percebemos é que, à medida que o tempo passa, essas tensões, né, vamos dizer assim, essas realidades colocadas por Jesus, parece que elas vão aumentando também de intensidade, mas ao mesmo tempo também vai criando, né, em cada geração, em cada época que acontece alguma coisa assim, esta percepção, esse alerta de que Jesus está voltando e tudo mais. O fato é que, por mais que a gente não saiba o dia, né, a hora, né, é igual, por exemplo, uma viagem que eu vou fazer e, de repente, você sabe a hora, você sabe o horário, né, você sabe qual lugar que você vai pegar esse avião, esse ônibus, esse ônibus, né? Você sabe aonde que você vai embarcar para você poder fazer essa viagem. Só que na Bíblia você tem essas indicações. O que nós podemos dizer é que, sim, pela nossa fé em Cristo, que tudo nos mostra que Cristo breve está voltando. Agora, qual dia que é, qual momento que é muito difícil você indicar. Para aqueles que, infelizmente, né, seja de forma natural ou de forma trágica, morreram, Cristo já voltou para elas. E a palavra certa é que a gente tem que estar preparado em todo momento. Então esses eventos, eu creio que eles mostram sim, e tantos outros, né, a não ser a questão de guerra, de pandemia, nós temos um fator, né, muito interessante também, que a Bíblia destaca a questão da falta de amor. Mas eu queria falar um pouquinho, destacar um pouquinho aqui dessa crise, né, que aconteceu também na área
por exemplo, assim, dos sonhos, dos projetos das pessoas. Né? As pessoas ficarem em casa, trancadas e tudo mais. Isso possibilitou, né, infelizmente, né, para muitas pessoas, para permanecer no trabalho, diminuição de salário, isso tudo causou grandes conflitos. Às vezes dentro do trabalho, disputas, ou dentro do próprio lar, conflitos. E assim, é importante, né, que a gente observe, veja isso, essa fadiga que teve aí, né, e isso traz também, né, malefício para o físico. Que Com aí certeza. você vai falar. Verdade, e assim, isso que eu ia perguntar para você, Daniel, para a gente fechar o papo, a importância, como nós estamos, acredito eu, nesse final dos tempos, esse tratamento mental, essa forma espiritual, essa busca por Deus, né, por Jesus, e também esse tratamento físico, porque reflete na saúde as minhas preocupações aqui, né? Então a importância de procurar um médico, enfim, fisioterapeuta está passando por um período, um processo que precisa da físio para poder caminhar junto ali, o físico e o espiritual bem tratados, daqui até a volta de Cristo, né? Um exemplo que eu vou dar para você, para o pastor, para você que está nos assistindo. Sabe quando a gente era adolescente? Ou mesmo já velho, né? Lembra quando você tinha aquela sua namorada, seu namorado, que você terminou um namoro, parece que o mundo ia acabar? Menino, era roxo que aparecia no corpo, você não queria comer o prato que você mais gosta, você não queria tomar um refrigerante que você mais gosta, o mundo queria acabar. Mente e corpo, elas interagem. Então, o que eu tenho visto muito aqui na clínica? Muito, sem exceção. Talvez eu tenha passado por isso. Talvez o pastor, talvez você. Talvez o senhor, a senhora, você que está nos assistindo. Tem hora que dá um desespero. Tem hora que você quer assim, cara, o que eu vou fazer? E nesse momento é o momento que a gente tem que frear, tem que botar o pé no freio para não tomar uma decisão de forma abrupta. Aquela coisa que a gente aprende dos nossos pais, dos nossos avós. Não tome decisão de cabeça cheia. Então, o nosso corpo influencia na mente? Sim. A nossa mente influencia no corpo? Sim. Daniel, eu estou com um problema, eu estou com um problema respiratório, não vou procurar um médico porque Deus vai me curar. Não é assim, não. A Bíblia deixa muito claro, Jesus falou muito claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Então, mais uma vez, eu sou um cara crente, eu sou um cara evangélico, eu sou metodista, mas eu preciso fazer. O pastor pode confirmar para mim, a Bíblia, Jesus fala muito para a gente na Bíblia que a gente veio para cá para ter alegria. Alguns percalços, que é normal, mas se eu vim para esse momento, vou falar uma frase estranha, para esse período momentâneo, porque a gente, né, para nós cristãos, a gente acredita na vida eterna, essa vida aqui é momentânea, mas é para ser boa, não é para ser ruim, não. Então eu vejo problemas como ansiedade, depressão, raiva, todas essas emoções. Pessoal, se o senhor, se a senhora tem isso, tem que procurar tratamento. Verdade. Agora, é só tratamento médico? Não. É um tratamento espiritual? A igreja ajuda muito. É um tratamento psicológico? O psicólogo ajuda muito. É uma atividade física que é absurdamente. Nós temos hormônios que quando nós praticamos o movimento, ele nos libera essa excitação. E a excitação, não estou falando de sexo, eu estou falando de excitação de melhora, de qualidade. A definição de hormônio, se a gente pegar um dicionário, é uma substância química que causa efeitos físicos químicos nas células, órgãos e tecidos. Isso é bom para a gente. Aquela coisa de saciedade, de prazer depois de uma caminhada, então isso é importante. Para o senhor, para a senhora que está em casa, nossa, eu estou desanimado, eu não quero levantar da cama, eu estou com um pensamento porque houve um problema muito grande na minha vida. Saia da cama, procure ajuda. Entenda que ficar em casa, ficar enclausurado, ficar resguardado no ambiente, isso não é saúde. Perfeito. Ô Geraldinho, vê se está tudo ok aí com a câmera, só para você aproveitar. Você falou em movimento, cara, eu gosto de ver quando você pede pro pessoal se mover, né? A motivação. Passa o endereço, cara, da clínica, o contato para quem quiser conhecer e conviver com vocês. Senhoras e senhores, somos a Mover Reabilitação. Nosso endereço é aqui na Avenida Rio Branco, 2872, no 9º andar, salas 910, 911.
Nós somos logo depois da Independência, antiga Independência, hoje Itamar Franco, em cima daquele supermercado que tem o nome de uma ilha caribenha que eu não vou falar. Ponto de ônibus na porta, não tem como você não chegar. Precisou falar com a gente? Digita lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, Mover Reabilitação. O nosso telefone 3082-7007. Precisou de movimento? Venha se mover com a gente. Eita, perfeito. Pastor, o endereço da igreja, os dias de culto, Amém. Os horários, né? E também deixa a sua mensagem final. Se quiser fazer uma oração breve aí, fique à vontade. O espaço é do senhor agora. Tá bom. Primeiramente, né, eu quero agradecer o convite, né, do Daniel, agradecer o Dalvan pela forma, né? Então, acolhedora da gente poder estar aqui participando com vocês deste bate-papo e esclarecendo, evidentemente, muitas coisas ainda ficam, mas esclarecendo um pouco, né, de que neste contexto tão turbulento nós encontramos refúgio e amparo, descanso em Deus. A Igreja Metodista de Belo Horizonte se encontra na rua Dr. Costa Reis, 380, ali no bairro Bela Aurora, na parte de baixo, né, em Ipiranga ali. E convidamos, se você quiser fazer uma visita, vai ser uma alegria para todos nós. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Sensacional. A gente marca uma segunda parte com o pastor, pode ser? Com 100% de certeza. Aceita o convite, pastor? Estamos aí. Então tá bom, gente. Então, ó, não fica parado não, tô falando. Venha se mover com a gente. Tem segunda edição, tem mais, hein? Aquele abraço, Daniel, até a próxima. Abraço, obrigado. Pastor, abraço, até a próxima. Obrigado, mano. Obrigado a todos, rapaz. Valeu, gente. Fica com esse gostinho aí. Em breve tem mais. Valeu!